Então, gente, agora é a hora da aula bônus e para mim essa é a principal. Não adianta a gente ter excelentes resultados, ter todo o apoio de marketing e a gente não conseguir vender. E aí o que eu percebo? Que os profissionais da área de saúde, eles têm dificuldade de venda justamente porque eles não querem se ver como uma pessoa que está empurrando alguma coisa. E aí a gente vai quebrar alguns paradigmas e a primeira coisa que eu quero orientar vocês é sobre a importância da avaliação. Então vamos lá. Você tem os seus clientes, tá? Representados aqui nessa pirâmide em torno de 3%. E aí 90% das pessoas que poderiam ser os seus clientes não estão dispostos a te ouvir. 7% estão representados aqui por aquele cliente que resolveu agendar uma avaliação. E aí o que acontece? Você investe em marketing, você investe no seu atendimento, no treinamento das pessoas, o telefone toca, agenda avaliação. E aí o que acontece? Na recepção, como que é agendada essa avaliação? Você tem dias e horários específicos para avaliação? Você tem uma equipe preparada para esse momento? Porque olha aqui, o tanto que é importante. 90% não quer saber de você, 7% está disposto a te ouvir. E aí, você está preparado? Então, gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu gostaria que vocês refletissem para a gente poder discutir no final. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é qual que é o maior desafio para vocês poderem fechar uma venda? Seria, por exemplo, o preço? O que significa o preço na cabeça do seu cliente? Por que será que muitas vezes ele fala assim, tá caro, ou então eu vou fazer uma avaliação numa outra clínica para me poder procurar um tratamento mais em conta? Que relação que o seu cliente tem entre preço e valor? Com quem será que ele está te comparando? E por que será que ele está te comparando? A gente tem que pensar sobre isso. E outra coisa, eu tenho certeza que todos vocês comprariam o serviço de vocês. Mas e aí? Quais são os seus diferenciais? Como você posiciona as suas ações de marketing? Como que você é visto pelo seu cliente? Não adianta só você saber o que você tem para oferecer. Você tem que deixar isso público. Então, gente, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eu gostaria que vocês refletissem e a gente vai discutir no final. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é realmente qual que é o maior desafio que você tem na hora de vender. Porque eu vejo muita gente reclamando, o mercado não está fácil, crise econômica, e eu vejo uma oportunidade muito grande na crise, onde está todo mundo reclamando, da gente se destacar. Então a gente precisa começar a mudar e ver oportunidade nas coisas, porque se a gente não vê oportunidade, aí que o negócio piora. Então, vamos lá, vamos pensar qual que é o maior desafio. Pensando na crise, muitas pessoas falam sobre preço. Peraí, eu investi num equipamento de alta tecnologia, eu consigo entregar mais resultado em menos tempo e aí eu continuo pensando em cobrar praticamente o mesmo valor que antes? Não, se você está oferecendo algo que tem um valor diferente para o cliente, não no sentido financeiro, mas ele vai gastar menos tempo, ele vai ter mais resultado, por que não? É lógico que vai custar mais. Tá? E aí o que acontece? O cliente, ele sempre está comparando aquilo que você está oferecendo com alguma coisa. E aí a gente precisa entender o porquê que o cliente está te comparando, tá? Muitas vezes é porque você não sabe direito o que você está oferecendo. Eu vejo muitas vezes algumas aplicadoras nunca recebeu o tratamento e está ali fazendo uma avaliação e querendo oferecer o produto. Para mim não faz muito sentido. Eu acho que as pessoas elas têm que entender o que oferece e realmente têm que comprar primeiro antes de querer vender para o cliente. E aí o que acontece? A gente tem que entender quais são os nossos diferenciais. E outra coisa, se a gente está deixando esses diferenciais público, o cliente está vendo do lado de fora, o que ele está vendo? E aí, uma coisa que eu vejo constantemente, tá? O profissional da área de saúde tem muita dificuldade em vender. Primeira coisa, ele acha que o dinheiro não é prioridade. E realmente o dinheiro não é prioridade, mas quem não gosta de dinheiro?
Primeira coisa, você tem que gostar de dinheiro. Um bom vendedor não vê problema em ganhar dinheiro porque ele investiu, ele gastou dinheiro para poder adquirir conhecimento, chegar onde está e oferecer um tratamento. E aí, um bom vendedor para você, ou um vendedor, ele representa o quê? Na hora de vender, qual que é o seu sentimento? Você acha que venda é isso aqui? Quando você fala vendedor, eu sou um vendedor, é isso aqui que está na tua cabeça? Porque isso aí não é vendedor, isso aí é um empurrador, tá? Muitas vezes a gente é empurrado a comprar alguma coisa e as pessoas utilizam os gatilhos mentais para que a gente possa comprar sem pensar. E não é isso, aquilo que a gente não precisa, a gente não deve comprar. E um bom vendedor, o que ele faz? Ele entende a dor. E aí, se a gente for dividir a palavra, é exatamente isso. Vendedor vende a dor. Você tem aquilo que o cliente precisa e aí é a melhor coisa do mundo. Vocês conversam, vocês se entendem e aí vocês fazem uma verdadeira conexão. Eu gostei muito dessa imagem quando eu vi no Google, porque quem é profissional da área de saúde, e se a gente for comparar aí com o trabalho de um bom médico, você chega, ele pergunta o seu nome, ele pergunta como você tá, ele te avalia, palpa e depois ele faz uma prescrição de algo que vai aliviar a dor ou acabar com a sua dor. E aí ele é um vendedor. E aí o que acontece? Só que aí ele está vendendo para o laboratório, não para a própria clínica dele, que é o que acontece com a gente. Mas é exatamente isso que é um bom vendedor. Ele tem que entender a dor e se conectar com o cliente. E o que a gente vai falar agora é sobre gatilhos mentais. Isso aí são coisas que a gente faz no dia a dia, só que a gente não sabe o nome. Eu tenho certeza que vocês vão identificar em vários e outros vocês vão falar assim, olha, realmente eu poderia fazer isso. E alguns gatilhos mentais vocês vão falar assim, será que vai dar certo? E aí eu falo com vocês, vocês vão ter aqui muito conhecimento, mas conhecimento sem ação não vai gerar transformação. Então eu convido vocês para tudo que for colocado aqui, para vocês treinarem a equipe. Vocês precisam trabalhar em conjunto e colocar em prática o que está sendo falado aqui. Gente, é o seguinte, gatilhos mentais a gente usa o tempo todo. Eu mesmo usava vários desses, por isso que na maioria das vezes, quando eu fazia a avaliação, as pessoas se sentiam muito gratificadas no final. Não parecia que eu estava vendendo e realmente esse que é o grande sentido, se conectar com as pessoas e ver realmente o que a pessoa está precisando. E os gatilhos mentais é interessante porque normalmente, quando eu dava um treinamento, o que eu fazia? Eu mostrava para as pessoas como que eu vendia ou como que eu abordava e eu via as pessoas anotando e querendo fazer como eu. Mas os gatilhos mentais, eles são usados de acordo com a vivência de cada pessoa. Você precisa usar os gatilhos mentais de maneira totalmente honesta, 100% verdade. Por quê? Senão, você acaba utilizando os gatilhos mentais igualzinho o mercado desleal. Tá? O mercado desleal utiliza gatilhos mentais para vender a qualquer custo, que é o empurrador, e não é isso a nossa proposta. A gente precisa aumentar as vendas, a gente precisa gerar valor naquilo que a gente está oferecendo e a gente pensa assim, resultado a longo prazo, porque a gente vai trabalhar em 100% verdade. Então, tudo que eu vou falar para você aqui de todos os gatilhos mentais, eu quero que vocês utilizam o gatilho mental que está dentro da vivência de vocês. Primeiro que eu vou explicar aqui é sobre reciprocidade. Aproveitando, eu quero saber se vocês realmente curtiram a Sublime, porque quando vocês fizeram a inscrição, a maioria das pessoas seguem a gente de volta. Então, uma dica que eu dou para vocês é, se você fizer uma ficha de inscrição, um cadastro do cliente e colocar lá a rede social e curtir o cliente, automaticamente ele curte e isso a gente chama de reciprocidade. Outra dica que eu dou também sobre reciprocidade são as parcerias. Eu vejo muita falta de parceria entre os profissionais. E aí quem perde é o cliente. Quando você está oferecendo um trabalho estético de qualidade e o dermatologista só oferece, por exemplo, botox e preenchimento e fio, uma coisa não vai substituir a outra. E é interessante
que os dois conheçam o trabalho um do outro para que eles se indiquem. E aí alguém tem que dar o primeiro passo. Então o que eu falo com vocês? Visitem as clínicas dermatológicas da sua região, as academias, nutricionistas, psicólogos e expliquem o trabalho que vocês estão oferecendo. Por exemplo, o Cryolifting, ele é o primeiro passo para um rejuvenescimento tridimensional, ele não é o único passo. Hoje as pessoas elas querem uma beleza natural, eles querem a beleza dela de volta. E a gente não consegue isso com uma única técnica. Então é o seguinte, gente, o gatilho de escassez a gente vai começar a usar exatamente na marcação da avaliação. Então a gente já viu tanto que o momento da avaliação é importante. Você tem que treinar a sua secretária para quando alguém ligar e quiser marcar uma avaliação, não acontecer da pessoa falar assim, você pode vir de 8 horas da manhã até meio-dia. Depois tem o horário de almoço e aí das 3 até as 18 eu tenho vaga para você. Mesmo que isso esteja acontecendo na sua agenda, nunca pode acontecer da pessoa escutar isso. Ele vai pensar o seguinte, essa clínica ela não é movimentada. Se ela não é movimentada, se é tão fácil marcar uma avaliação, então não deve ser boa. E você está oferecendo um serviço de qualidade, muitas vezes você está começando agora. E aí você precisa utilizar o gatilho de escassez, mostrando para o cliente horários específicos que ele deve marcar a avaliação e dando no máximo aí 2, 3 opções, tá? De horários e de dias. E no momento que você agendou, eu normalmente oriento as pessoas a agendar pelo menos umas 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu gasto em torno de 30 minutos para poder fazer uma avaliação. E aí, se a gente criar um momento na recepção mais interativo, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai passar durante 1h30 trocando experiência com outras pessoas. Ela vai ver o movimento. Querendo ou não, uma recepção cheia vai mostrar para a pessoa que você tem movimento e aí as pessoas gostam de pertencer a um grupo. Se você, como eu, já aconteceu comigo várias vezes, você tem todo o cuidado de agendar um por um e o cliente fica sozinho na recepção, o cliente muitas vezes ele pode pensar o seguinte, nossa, a clínica não é cheia, né? E a gente precisa utilizar esse gatilho da prova social ao nosso favor, criando a interação da recepção com o cliente. E aí sim, em vez dela estar fazendo coisas que normalmente ela fazia na recepção, de ajustar a agenda, alguma coisa assim, ela tem ali naquele momento uma oportunidade de conversar, de preencher a ficha de anamnese, de explicar sobre os tratamentos. E aí, usando o gatilho da conversa, que pode ser utilizada também da mesma forma, a gente consegue fechar esse ciclo de início da avaliação utilizando os gatilhos mentais. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha.